Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança e no programa de hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós já começamos, a nossa temporada, a verdade. O pastor Luiz Gonçalves já está na agulha aqui para interagir, para abrir a Bíblia conosco. Hoje nós vamos ver aqui no Revista Novo Tempo um exemplo de uma mulher que fez a diferença cuidando das pessoas como se fossem seus filhos. Vamos ver também a importância da luz solar, inclusive para você que sofre de depressão. O Tempo de Esperança hoje vai falar sobre o que Deus separou para nós relacionado a descanso. Não sai daí não, que o programa está só começando. Olha como é bom saber que você tem acompanhado, está participando, tem interagido na nossa programação e você pode estar mandando mensagem para a gente por 92173089. Esse é o nosso número de contato, é o nosso WhatsApp. Você escreve se tiver dúvida sobre o tema anterior. No tema anterior nós falamos sobre a verdade dos 10 mandamentos. Então se você tem dúvidas sobre os 10 mandamentos, inclusive perguntas fantásticas estão chegando aqui para a gente, nós vamos responder já já no nosso quadro de interação, tá bom? Lembrando também que você pode compartilhar esse programa. Esse programa fica aqui à sua disposição nas nossas redes sociais, Adventistas Oeste PA. É só acessar, procurar o programa, de repente você encontra ali na playlist o programa que você perdeu e você pode compartilhar com seus amigos também. Se o programa mexeu com você, pode estar mexendo com o coração de alguém também. Se tiver dúvida, 92173089. Nós vamos agora para o nosso Revista Novo Tempo, mas antes deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vê um refugiado, quando você vê uma pessoa que não é da tua nação, como você trata essas pessoas? Será que você tem vivido o cristianismo na prática? Será que sua vida tem sido uma vida relevante? Será que você tem cuidado, tem amado essas pessoas? Vamos ver um grande exemplo no Revista Novo Tempo de hoje. E você vai conhecer agora uma mulher síria que administra um campo de refugiados no Líbano. Vem ver! O dia a dia aqui é intenso. Os trabalhos são muitos e as preocupações também. Esse é um campo informal de refugiados no Vale de Bekaa, no Líbano. Num pequeno espaço de terra, existem 33 barracas que abrigam cerca de 500 pessoas, incluindo cerca de 200 crianças. São pessoas que precisaram deixar a Síria, sua terra natal, por conta da guerra e procurar refúgio em outro lugar. Entre eles, vive a Asba Alawi, de 44 anos. Uma das poucas mulheres, se não a única, a administrar um campo de refugiados informal no Líbano. Ela cresceu na província central de Amman, na Síria, mas fugiu dos combates em 2012 para o Líbano com suas irmãs. Hoje, ela é quem cuida do campo. Como alcançou tal posição? Nas palavras dela, com um pouco da ajuda de amigos e algum raciocínio rápido próprio. Meu nome é Asba Faisal Alawi e sou a chefe do acampamento aqui. Sou a responsável pelo campo e por todas as suas 33 tendas. Este campo, estas crianças, estas mulheres e homens são para ela seus filhos. E o mais engraçado, ela nem ao menos é mãe. Mas aqui no campo, ela é mãe de todos. Quando eu acordo de manhã, antes de tomar o café da manhã, vou dar uma olhada em todos, ver se alguém está doente, se alguém precisa de alguma coisa. Eu dou a volta em todo o acampamento. Assim que termino, começo a ligar para as organizações de ajuda. Eu quero ajudar meu acampamento. Tenho cerca de 200 crianças com menos de 10 anos, meninos e meninas. Suas vidas foram destruídas e me pergunto o porquê. Cerca de 1.600.000 crianças refugiadas com menos de 10 anos vivem na região do Médio Oriente, Norte da África e Turquia, de acordo com a Agência de Refugiados das Nações Unidas, a Acnur, o que significa que elas nasceram após o início do conflito. As crianças aqui vivem com um futuro completamente incerto. Voltar para a Síria é impossível e impensável. O jeito é continuar onde está e conseguir toda a ajuda possível. Algo que a Asba procura incansavelmente. Ela é dessas mulheres fortes e destemidas, um exemplo de valentia e amor ao próximo.
O convite de Deus é para que nós vivamos uma vida relevante de fato, que nós possamos amar, cuidar, viver o cristianismo na prática. É aqui que a gente pode fazer a diferença. Aí onde você está, você pode fazer a diferença na sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, não sei. Você pode ser usado por Deus se quiser ser usado por Deus. Tá bom? Se você quer saber mais de como Deus pode usar você, é só você ir para a Bíblia e ver quantos exemplos você vai encontrar ali de pessoas que de fato Deus usou, Deus moldou, Deus usou como de fato alguém, uma ferramenta, alguém que queria fazer a diferença no seu tempo. Deus quer usar você. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso capítulo da Bíblia, ao Reavivados por Sua Palavra. E se você não leu a Bíblia hoje, corre, pega a palavra do Senhor e vá ler, porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, Deus vai te orientar, vai responder os questionamentos do teu coração. Agora, vamos parar, vamos meditar e permitir que Deus venha reavivar-nos por Sua palavra. Estamos iniciando a leitura e o estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esta primeira epístola aos Coríntios foi escrita na cidade de Éfeso. Essa cidade foi o palco do ministério de Paulo por 3 anos e o principal centro de suas atividades durante a terceira viagem missionária que o apóstolo realizou. A igreja de Corinto foi estabelecida durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo tinha passado por volta de 18 meses naquele lugar. Sua obra tinha sido árdua, difícil, porém com muito êxito, sendo estabelecida uma igreja próspera naquela região. O propósito desta epístola é duplo. Primeiro, reprovar a apostasia que tinha provocado na igreja a introdução de práticas que corrompiam os ensinos do Evangelho. O segundo, ensinar ou explicar pontos de crença e de prática a respeito dos assuntos sobre os quais os crentes tinham solicitado esclarecimento para poder viver da melhor maneira. Na leitura de hoje, o capítulo 1, Paulo faz um chamado e apelo à unidade. Ele diz: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Para enfatizar a unidade, Paulo se refere à mensagem da cruz. Ele sabe que somente a salvação será capaz de unir todas as pessoas e todas as ações. O apóstolo Paulo termina o capítulo falando do critério que Deus usa para chamar pessoas e do impacto que isso causa. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto e acompanhado por Deus. Amigos, amigas, não nos enganemos. Por trás da humildade pode haver sabedoria. Por trás da fragilidade pode haver força. E por trás do simples pode haver algo extraordinário, porque Deus sempre é capaz de nos surpreender. Desfrute de um lindo dia, abençoado pelo Pai Celestial. Obrigado, pastor Adolfo, pelas palavras. Tenho certeza que você que está acompanhando de casa, de fato, já sentiu Deus cuidando, Deus falando com você. Siga a recomendação, siga as orientações, atente para as lições que a Bíblia nos dá. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, bem pequenininho. Já já a gente volta. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha
minha salvação. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e temos um recadinho direto da Educação Adventista com o professor Robson. Ele tem um recado para você e um desafio. Fica ligado. Tudo bem? Você que está nos acompanhando no programa Tempo de Esperança. Você sabia que a Rede de Educação Adventista ela está presente em quase 200 países e hoje nós contamos com mais de 8.500 instituições educacionais, entre elas escola, colégios, internatos e também universidades. Você sabia que os nossos alunos aqui de Santarém também participam de programas de intercâmbio cultural em outros países? No ano que vem, os nossos alunos, alguns deles, estarão indo para Paris e também Londres. Ali eles poderão estar em instituições da nossa rede educacional, em nossa universidade, só que não para por aí. Hoje, o nosso Brasil conta com a maior rede de portais da educação adventista, chamado ECLES, e ela foi considerada a melhor plataforma educacional do Brasil. Além disso, os nossos alunos têm várias vivências ali, por meio de projetos, escolinha de esportes, futsal, vôlei, vivências, coisas maravilhosas que o seu filho, a sua filha não podem perder. Além disso, queridos pais, nós temos também aqui uma grande preocupação com a segurança dos nossos alunos desde que entram até a sua saída e também a questão dos protocolos de higienização contra a Covid. Aqui o seu filho estará completamente seguro. E para todos os pais que entrarem em contato conosco agora, no mês de junho, receberão um desconto especial. Para que você consiga esse desconto especial, você precisa seguir alguns passos. Você primeiro deverá vir ao colégio presencialmente. Segundo, estar dizendo, eu assisti o Tempo de Esperança e o professor Robson me disse que eu tenho um desconto especial. E você estará recebendo esse desconto para que o seu filho receba a melhor educação do mundo, da educação adventista. Estaremos aguardando vocês. Desafio lançado, quer ganhar desconto, quer ter benefício, procura a instituição adventista aqui em Santarém e diga assim, ó, o professor Robson pediu para eu vir aqui, ele me fez uma proposta no Tempo de Esperança e eu quero o meu desconto. Tá bom assim? Ficou fácil. Vamos falar de saúde agora. O momento de saúde é um momento muito agradável, é um momento muito importante, até porque o momento que nós estamos vivendo
reclama de saúde. Nós precisamos de saúde, nós queremos ter saúde, nós buscamos uma vida saudável. É por isso que o Dica de Saúde de hoje, o Saúde com Esperança, vai trazer um remédio natural, gratuito, que vai ajudar você que sofre de depressão. Fica ligado na dica de hoje. Da tristeza ao desejo de morte. Assim vive cerca de 18% da população mundial que sofre com a depressão. Pessoas deprimidas tendem a preferir a escuridão e podem ter o hábito de ficar em vigília durante a noite. Esses hábitos só tendem a agravar a doença. Se ela vai dormir tarde, ela diminui a produção de vários hormônios que vão conseguir regular o humor. A gente sabe que quando dorme tarde, a gente acorda mais irritado. Então, só de dormir até as 10 horas da noite, ela já tem melhor produção desses hormônios que controlam o humor e ajudam na depressão. Dormir bem à noite e se expor à luz do sol todos os dias são ótimos remédios para acabar ou, pelo menos, amenizar o problema. A luz do sol também a gente sabe, né, que tomando sol tem a produção de melatonina e de hormônios também que produzem melhor humor para a gente, né? A gente sabe que em países que não se toma muito sol, ou cidades que não tem muito sol, como Michigan, né, Inglaterra, as pessoas têm mais chance de ter depressão, né? Com recursos naturais é possível prevenir e tratar a depressão. Outra coisa é a prática de atividade física. Se a pessoa faz atividade física com regularidade, né, se for mais de meia hora por dia, a gente já pode chamar isso de exercício físico, e o ideal seria que fizesse de 5 a 6 vezes por semana, quase todos os dias. E o exercício, além de ativar a circulação, melhora a circulação do corpo e da mente também, do cérebro, né? Ativa o lobo frontal, que é o que controla também a vontade das pessoas, né? E o exercício físico também ajuda na produção de endorfinas, que são hormônios que dão a sensação de bem-estar. Alimentação adequada, né, com mais integrais, menos refinados, menos açúcares, ricas em vegetais, frutas que têm fitoquímicos e muita coisa que vai ajudar na ativação da produção de hormônios, né? Por exemplo, o grão de bico, os feijões, as leguminosas, o tofu, que tem bastante triptofano, semente de girassol. Eles ajudam também a ser precursores da produção de serotonina, que ajuda também no controle de humor, né? E da pessoa ter melhor sensação de bem-estar. Então, se você puder associar o exercício, o ar puro e ainda a luz solar, né, com uma comida natural, dormindo cedo, com certeza você já vai estar com o humor melhorado naturalmente. E também existe a confiança em Deus, né? Quando você tem fé, várias pesquisas científicas já mostram que as pessoas que têm fé, elas melhoram mais rápido da depressão, além de outras doenças físicas também. Que dica importante, né? A luz do sol está à nossa disposição, vitamina D ajuda na depressão. Então, olha, fica ligado, toma teu banho de sol, leve em consideração o que Deus te dá de graça, é o melhor remédio. Quero mandar um abraço, esperança aqui para todos vocês que estão ligados na programação, para o Sérgio Peixoto, mandar um abraço, esperança para a Tilza, mandar um abraço de esperança também para a Celina Anjos, que está acompanhando, para minha mãezinha também que acompanhando na programação aqui também, sempre não perde um programa. Quero mandar um abraço, esperança para você que está ouvindo, assistindo a programação direto de Sinop, o pessoal de Sinop marcando presença aqui, sempre mandando mensagem também. Quero mandar um abraço e esperança para o pessoal que está aqui no chat, escrevendo, interagindo, tanto pelas redes sociais da TV Princesa, como também pela rede social aqui, Adventistas Oeste PA, tá bom? Você já pode estar marcando, escrevendo aqui, ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações, tudo que a gente está fazendo aqui, você vai acompanhando em primeira mão. Respondendo algumas dúvidas agora, algumas pessoas bem intrigadas com a verdade sobre os 10 mandamentos que foi estudada. A gente já viu o pastor Luiz Gonçalves abriu a Bíblia, falou de uma maneira bem direta aqui para mim e para você. E hoje as pessoas mandam as perguntas e a gente vai respondendo.
Se você tiver alguma dúvida, manda a tua pergunta aqui pra gente pro 9217 3089. Pastor Ítalo, eu aprendi que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés. O pastor Luiz falou que Deus que escreveu. Onde é que está isso na Bíblia? Olha, essa é uma boa pergunta. Até porque nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus, conforme a gente vê ali no livro de Timóteo. E algumas pessoas ficam pensando, não, homens santos, movidos pelo Espírito Santo, né? E você pensa assim, então a Bíblia foi escrita por homens e os 10 mandamentos estão na Bíblia. Então quem escreveu os 10 mandamentos foram homens. E eu acredito que foi Moisés, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não é isso que a Bíblia fala. Quer ver? Se você abrir a sua Bíblia para ler os 10 mandamentos, e você for perceber o que está em Êxodo, no capítulo 31, no verso 18, Êxodo 31, verso 18, tem algo fantástico. Abra a sua Bíblia agora e vamos ver quem escreveu os 10 mandamentos. Na sua Bíblia, tá? Não importa a versão que você está usando, se é a King James, se é a Bíblia de Jerusalém, se é uma Bíblia católica, se é uma Bíblia protestante, da Sociedade Criacionista, se é da CPAD, não importa. Abra a sua Bíblia. Êxodo 31, verso 18. Eu vou ler aqui, você acompanha daí, e o texto diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedras escritas por Moisés. É assim que está na sua Bíblia? É assim que está na sua Bíblia? Não, não é. Porque o texto diz assim, tábuas de pedra escritas pelo dedo de quem? De Deus. E aí você conhece a história, né? Porque naquela situação ali, eles saíram do deserto, e quando eles saíram do Egito, saíram para o deserto, né? E estavam lá, e Moisés subiu, e demora Moisés, e Arão tá ali, o povo, e Arão, cadê? A gente precisa de um dedo, vamos fazer um bezerro de ouro, e você conhece toda a história. E aí, Deus fala para Moisés, ei Moisés, desce lá e acaba com aquela festa, que o povo lá já tá com bezerro de ouro, já tá tudo virado, tá o maior carnaval ali embaixo. E Moisés desce, né? Do Monte Sinai e tal. E quando ele encontra o povo que vê aquela maior algazarra lá, a maior festa, Moisés faz o quê? Fala aí que você sabe a história já. Moisés pega as 2 tábuas de pedra que quem escreveu? Quem escreveu? Deus. E o que é que Moisés faz? Pá! Quebra. E quando Moisés quebra, onde é que ficam os 10 mandamentos agora? Quebrado lá no chão. Deus poderia ter virado para Moisés e ter dito assim, ei Moisés, você vai escrever as palavras que estavam lá. Você pega aí um pedaço de pedra e escreve aí agora no chão, num papiro, dá o teu jeito. Deus poderia ter feito isso. Mas o que foi que Deus fez? Fala para mim, o que foi que Deus fez? Abra sua Bíblia agora, Êxodo 34. Veja o que diz o verso 1. Eu vou dar 3 segundos para você ler Êxodo 34, verso 1. Vá, pegue sua Bíblia e pegue caneta e marque. Marque. O que é que Deus disse para Moisés depois que ele quebrou os 10 mandamentos? Êxodo 34, verso 1. Diz o quê? Deus mandou Moisés pegar 2 pedras como a primeira, lavrar ali, porque Deus iria escrever mais uma vez as palavras que estavam nos 10 mandamentos. Veja, Deus escreveu quantas vezes os 10 mandamentos? Quantas? 2, com o seu próprio dedo. Deu para entender? Não foi Moisés que escreveu. Você que estava com essa dúvida, 3 pessoas fizeram essa pergunta, saiba hoje. Deus escreveu os 10 mandamentos. Toda a Bíblia, a Escritura foi inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Mas os 10 mandamentos foram escritos por Deus, pelo dedo de Deus. Tá certo? Ficou claro isso aqui? Você entendeu bem? Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente que é muito interessante. Essa é uma pergunta assim que nos faz pensar um pouquinho. A lei e o pecado têm alguma relação? Olha que pergunta fantástica. Essa é uma pergunta teológica, viu? Você olha assim a lei e o pecado assim, olha, muito bom, parabéns. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. A Silmara fez a pergunta. Parabéns por sua pergunta. É muito importante saber que você tem o coração aberto para entender as verdades da Bíblia. Será que a lei e o pecado têm alguma relação? Primeira pergunta que eu quero fazer para você que fez a pergunta, né? Minha irmã, o que é pecado? Você tem que saber a resposta. O que é pecado segundo a Bíblia? O que é pecado? Quer ver? Abra sua Bíblia.
1 João, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Vai lá, 1 João. Abre a Bíblia, vai lá, folheando, rapidinho. Anota aí também, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. E olha, tá chegando mais perguntas. É bom assim, viu? É bom quando você manda pergunta, é bom quando você interage, é bom quando você tá querendo aprender mesmo. Aí o curso aqui fica gostoso, a gente vai interagindo, igual na rádio. O curso bíblico interativo na rádio é sempre assim. A gente vai conversando, vai perguntando, vai respondendo, tá bom? 1 João capítulo 3, abre a Bíblia aí, 1 João capítulo 3. Vamos ver o que diz o verso 4. Eu quero que você leia na sua Bíblia, tá? Eu vou ler na minha aqui, mas você lê na sua aí. E aqui diz pra mim assim, ó. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. Opa! Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Em algumas Bíblias aparece a palavrinha iniquidade, quer dizer transgredir, transgressor, iníquo, né? Olha, o pecado é a transgressão da lei. Que legal, né? Quando você entende. Então, se você pergunta para a Bíblia... Ô Bíblia, você mostra aqui para mim o que é pecado? Aí a palavra de Deus diz para você, pecado é a transgressão da lei. Se os 10 mandamentos não estão em vigor, não existe mais pecado. Quer entender de uma maneira simples? Por exemplo, se não existe lei de trânsito, eu posso levar multa? Não posso. Por quê? Porque não tem lei. O que é que está me julgando? Onde é que eu estou errado? Onde é que está escrito? Deu para entender? Então a lei, ela serve para que a gente entenda como a gente pode viver, como a gente pode melhorar, o que é que a gente precisa ser. A lei me deixa certo de como eu preciso me comportar. Deu para entender? Então, pecado é a transgressão da lei. Mas a Maria me pergunta aqui agora, mas Jesus aboliu, cancelou a lei na cruz. Olha que pergunta interessante. Será que Jesus anulou a lei? Será que Jesus deixou a lei de lado? Olha, é uma boa pergunta essa, viu? Vamos ver o que Jesus fala. Vamos perguntar para ele, né? Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, verso 17. Eu vou ler o verso 18 também, só para deixar bem inteirinho aqui com você, tá? Preste atenção no que diz Mateus. Jesus fala para você que tem essa dúvida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Olha o que ele fala. Eu não vim revogar. Eu vim fazer o quê? Eu vim cumprir. Eu não vim cancelar a lei. Eu vim cumprir, Jesus está falando. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Eu não vim cancelar, eu vim cumprir. Sabe por quê? Porque na visão de Deus, conforme a gente vê em Romanos 7, verso 12, a lei de Deus é santa e o mandamento é justo, é santo, é bom. Jesus não veio cancelar, Jesus veio cumprir, Jesus veio viver, Jesus veio nos mostrar a importância dos mandamentos, até porque você já entendeu hoje que pecado é a transgressão da lei. Lembrando que o tema de hoje... A gente está fazendo aqui uma reprise, estamos respondendo as perguntas que estão chegando, mas o tema de hoje fala de um mandamento específico, do 4º mandamento, e você vai ver, o pastor Luiz Gonçalves vai falar sobre isso, a verdade sobre o 4º mandamento, o que Deus espera de nós. Será que Deus quer que nós venhamos a descansar? Será que o 4º mandamento está em vigor ainda dentro dessa lei? A lei a gente já viu que está em vigor, mas será que só o 4º mandamento foi anulado? Antes de a gente passar a palavra aqui para o pastor Luiz Gonçalves, né, que vai falar sobre isso, eu queria responder uma pergunta aqui. Uma pergunta fantástica. Diz assim, ó, a pergunta: todos os mandamentos estão em vigor ou apenas alguns? Antes de eu ler o que está na Bíblia, presta atenção, antes de eu mostrar para você o que está na Bíblia, eu queria fazer você refletir um pouquinho. Só um pouquinho. É certo matar? Na sua igreja, o que é que diz? É certo matar, sim ou não? Eu consigo ouvir tua resposta daqui. Não é certo, né? É certo roubar? Roubar não, né? Ah, não. E adulterar? Quantos de vocês são casados aí e acham que é certo adulterar, trair? Não é, né? Ah, tá certo. E desonrar os pais, xingar, maltratar os pais. O que é que vocês acham? É certo isso? Não é. Ou seja, se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que todos
todos ali você vai concordar comigo. Não é certo matar, não é certo roubar, não deve mentir, não deve cobiçar. Você vai concordar comigo nos 10 mandamentos. Porém, o 4º mandamento, essa é a verdade que a gente vai estudar hoje com o pastor Luiz Gonçalves, esse aí fica ali preocupante. Mas o que é que a Bíblia fala? Vamos ver aqui Tiago 2, abra sua Bíblia, eu vou esperar você abrir Tiago capítulo 2, finalzinho do Novo Testamento ali. Você vai para Apocalipse, vai voltando as cartas de João, do Pedro, vai chegar em Tiago ali, tá certo? Tiago capítulo 2, o verso 10. Veja qual é o que diz a Bíblia no verso 10. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 10 diz assim, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, preste atenção, mas tropeça em um só mandamento e em um só ponto, o que é que acontece? Se torna culpado de todos. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Guarda toda a lei, tropeça em um ponto, torna-se culpado de todos. Ficou claro para você? Deu para você entender bem isso aqui? Então toda a lei está em vigor, não só alguns mandamentos, todos. E aí uma última pergunta, rapaz, é muita pergunta agora que estão chegando, e eu gosto, você está mandando pergunta agora, eu vou tentar aqui, meu tempo aqui está aqui, a produção já fica me lembrando aqui do tempo, porque a gente tem um tempinho certinho, né? E aí, se eu falar demais, eu tomo um pouquinho do tempo do pastor Luiz Gonçalves ali. Se você tiver dúvida, você vai mandando 9217-3089 e eu vou responder suas perguntas. Olha uma pergunta aqui, qual o propósito da lei? É lógico que a pessoa mandou a pergunta aqui, não tinha ouvido ainda as respostas que a gente estava dando aqui, né? Mas eu vou responder você. O propósito da lei, eu vou tentar responder com um texto diferente. Eu já vou abrir na minha Bíblia virtual que está aqui comigo, em Gálatas capítulo 3. E eu quero responder com um texto diferente dos que eu já falei aqui, para que você veja que o Novo Testamento inteiro vai citando a Bíblia, a lei de Deus. Inclusive Paulo, pessoas que viveram depois da ressurreição de Cristo, ou seja, que pensam ainda, não, porque aboliu na cruz e tal. Estou lendo o texto como de Tiago, que a gente leu agora, após toda a história ali de Cristo, né? E você vai ler agora Gálatas capítulo 13. Eu quero ler especificadamente o verso 24. Qual é o propósito, segundo Paulo, da lei? O que é que ele escreveu para o povo de Gálatas? Olha só. Ele fala, Gálatas 3, verso 24, diz assim: de maneira que a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo. A lei serve para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Deu para entender isso aqui? Conduzir a Cristo. A Bíblia nos mostra que os mandamentos nos levam para mais próximos de Deus, de um caráter segundo a vontade de Deus. Por isso que a lei é moral. Você entendeu? Se você levar em consideração o que Deus fala para mim e para você, o que Jesus falou sobre a lei, tanto que a pergunta que chega aqui, ó, Jesus falou mais sobre a lei? Sim, falou. Só que era algo assim que você não via, por exemplo, de uma maneira tão assídua como você. Qual foi a última vez que você viu alguém dizendo para você assim, não ultrapasse o sinal vermelho? Ou que você assistiu um comercial na TV, olha, o sinal de trânsito serve para isso. Qual foi a última vez que alguém ensinou para você dizendo assim, o verde quer dizer siga, o amarelo, atenção, o vermelho pare? Qual foi a última vez? Faz tempo, né, que você ouviu algo desse tipo. A lei de Deus era algo presente na vida do povo. Mas Jesus falou para mim e para você, de uma maneira simples. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João 14. Evangelho de João no capítulo 14. Abra aí, vai, eu vou esperar você abrir a Bíblia. João 14. Veja o que diz o verso 15 desse capítulo. Jesus fala para mim e para você. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Só que a gente não pega um verso só, eu vou dar outro verso para você. Na outra página da sua Bíblia, João 15. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 10, diz o quê? Se você guardar os meus mandamentos, permanecerá no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Os mandamentos de Deus estão em vigor. Você já entendeu que pecado é a transgressão da lei,
que toda a lei está ali à sua disposição para que você leia, para que a lei te conduza a Cristo. E por amor a Jesus é que você guarda os mandamentos. Não vai guardar os mandamentos para a salvação, pela salvação, mas por amor a Jesus. E aí você vive uma vida como alguém que vive dia a dia com a certeza da salvação, porque você está vivendo segundo a vontade de Deus. Que Deus possa te ajudar. Se você ainda tem dúvida, algumas pessoas estão mandando algumas mensagens ainda, eu vou responder aqui no privado. Se você ainda tem dúvida, mande mensagem 9217-3089 e vai ser um prazer da nossa parte responder. Nós vamos louvar a Deus agora no quadro É Tempo de Louvar. E só vejo meus defeitos, vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores, minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia, ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou.
acabou a música e você já sabe que você pode pedir essa música na rádio, no Tempo de Esperança, porque aqui você pede, a gente toca e toca na hora. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha, o fim está cada vez mais próximo. Mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui, sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago. Basta aceitar. Já estamos de volta agora para um momento tão esperado, o momento de avançarmos em nossa temporada, a temporada A Verdade. Hoje nós vamos falar sobre a verdade no quarto mandamento, a verdade que Deus tem a falar para mim e para você nas Escrituras sobre o sábado. E para isso o pastor Luiz Gonçalves está aqui para nos mostrar o que a Bíblia fala a respeito. Olá, tudo bem? Que alegria estar com você mais uma vez. Hoje o tema é muito especial. Prepare o seu coração, vamos saber a verdade sobre o sábado. Esse tema vai pegar fogo. Prepare-se para estudar a palavra de Deus. E agora eu já estou com a minha Bíblia aqui, acho que você também está com a sua, e eu quero convidá-la a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Lembrando que Êxodo 20 é justamente o capítulo onde se encontram os 10 mandamentos. Eu vou ler o quarto mandamento que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Impressionante, né? Esse é o quarto mandamento. É o mandamento maior, mais longo de todos. Eu só queria lembrar a você que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, como está em Êxodo 31, verso 18. E que o sábado, o quarto mandamento, também foi escrito pelo dedo de Deus. E um detalhe muito importante. Em nossos dias, muitas pessoas questionam, muitas pessoas perguntam, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual é o dia do Senhor. Algumas pessoas acham que o dia do Senhor é a sexta-feira. Outros acham que é a segunda-feira. E outros acham que é o domingo. Mas a Bíblia não acha. A Bíblia afirma que o dia do Senhor é justamente o 7º dia, e o 7º dia é chamado na Bíblia de sábado. Portanto, como você já viu aqui, esse assunto é tão sério e tão claro e tão importante que ele faz parte dos 10 mandamentos. Agora eu quero convidar você a ler mais alguns textos sobre esse importante tema. Porque dentro da Bíblia, quando você fala em sábado, você tem uma riqueza de textos.
A Bíblia é muito clara nesse assunto e a Bíblia é muito ampla também nesse assunto. Não há motivos para ter dúvidas, não há motivos para rejeitar, não há motivos para que você fique só questionando sem aceitar o que diz a Bíblia. Eu já comecei o estudo mostrando o 4º mandamento e mostrando que Deus diz assim no início do mandamento. Deus fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Duas coisas. Por que Deus fala lembra-te? Primeiro, ele fala lembra-te porque Deus sabia que algumas pessoas iriam esquecer. E segundo, ele fala lembra-te no início do 4º mandamento para dizer que esse assunto já existia antes mesmo de Deus escrever os 10 mandamentos. Porque quando Deus criou os céus e a terra, ele fez tudo em uma semana, terminando sua criação no 6º dia. Depois, no 7º dia, então ele descansou, mostrando claramente a importância desse mandamento. Veja que esse mandamento ele já existia antes mesmo do pecado. Esse mandamento, repito, existia antes do pecado. Entendeu? Então, por isso que o mandamento começa assim: lembra-te, porque ele já existia, e segundo, porque as pessoas iriam esquecê-lo. Então, Deus começa o mandamento dessa maneira. Agora vem uma pergunta: como se deve guardar o sábado? O sábado começa quando e termina quando? De acordo com Levítico 23, verso 32, olha só o que diz aqui. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo capítulo 23, verso 32. Esse texto é maravilhoso. Diz assim: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. A palavra de Deus então diz que o sábado deve ser guardado de uma tarde a outra tarde, porque de acordo com a Bíblia, o dia começa e termina no pôr do sol, e não à meia-noite, como alguns dizem. Vou repetir isso para você. O dia começa e termina no pôr do sol. Por isso que o texto de Levítico diz que de uma tarde a outra tarde devemos celebrar o sábado. Agora vem uma pergunta: será que os seguidores de Jesus, será que os apóstolos, os discípulos, os profetas, os patriarcas, será que eles também guardaram o sábado? Com certeza guardaram. Mas eu quero te mostrar um detalhezinho. Eu falo detalhezinho porque é um detalhe pequeno, mas o significado dele é grandioso. E para mostrar esse detalhe, eu quero abrir a Bíblia com você no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Isso aqui é para você logo entender o que aconteceu na criação. E eu vou mostrando quem guardou o sábado desde o Gênesis até os dias de hoje. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olha que texto incrível. Esse texto mostra que Deus fez 3 coisas no 7º dia. Primeiro, ele descansou. Depois, ele abençoou. E em seguida, santificou o 7º dia, que é o sábado. Então vamos analisar. Por que Deus descansou, abençoou e santificou? Bem, ele descansou para mostrar que o sábado é o dia de descanso. Ele abençoou para mostrar que existe uma bênção no sábado. O sábado é um dia abençoado, uma bênção diferente das bênçãos da semana. Porque Deus abençoou todos os dias, de certa forma, mas o 7º dia ele colocou uma bênção específica, uma bênção que é exclusiva do sábado. Então, quando você começa a guardar o sábado, você recebe as bênçãos sabáticas. E finalmente, Deus santificou. Santificar alguma coisa é separá-la para um propósito sagrado. Então, o sábado, o 7º dia, foi santificado, isto é, ele foi separado por Deus para um propósito sagrado, um propósito especial. Ficou claro isso para você? Excelente. Bem, agora que você sabe que Deus descansou, abençoou e santificou, é importante saber que todos nós deveríamos também descansar nesse dia, deveríamos receber as bênçãos do sábado e deveríamos separá-lo também, santificá-lo também, como Deus menciona em sua palavra. Não somente Deus guardou o sábado, como eu acabei de ler, mas os profetas também guardaram o sábado, todos eles. Abraão guardou o sábado,
Os patriarcas também guardaram o sábado. E mais, a Virgem Maria guardou o sábado. E Jesus guardava o sábado. Você deve estar pensando, pastor, Jesus guardava o sábado? Mas Jesus não transgrediu o sábado? Não. Jesus não trabalhou no sábado? Também não. Então Jesus guardava o sábado? Claro que guardava. Você quer ver? Então pega a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 4, versículo 16, e eu vou mostrar Jesus guardando o sábado. Exatamente aqui. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Você percebeu dois detalhes? Primeiro, ele foi à sinagoga no dia de sábado. Segundo, ele, diz a Bíblia, fez isso conforme o seu costume. Dois detalhes. Ele foi à sinagoga no sábado, e isso era costume. Deixa eu perguntar a você, o que é um costume? Costume não é fazer alguma coisa sempre, não é fazer alguma coisa com uma certa frequência? Com certeza, Jesus fazia isso, ele guardava o sábado. Agora, será que só Jesus tinha esse costume? Não, claro que não. Veja o que aconteceu e é registrado aqui no livro de Atos, no capítulo 17 e no versículo 2. Atos dos Apóstolos, está bem aqui, capítulo 17, verso 2. Veja só. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aqui a Bíblia é muito clara quando diz que Paulo, segundo o seu costume. É curioso porque Paulo se converteu depois de Cristo. Quando Paulo se converteu, Jesus já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado e já havia retornado para o céu. Então, com isso, cai por terra aquela ideia de algumas pessoas que pensam que, depois de Cristo, o sábado foi abolido. Muitas pessoas dizem e pensam que Jesus aboliu o sábado na cruz. Aqui está uma das provas de que o sábado permaneceu e permanece até hoje. Porque Paulo, ele tinha o mesmo costume de Jesus de ir à sinagoga, de ir à igreja e de guardar o sábado. Você viu? Lucas 4,16 afirma que Jesus guardava o sábado, era o seu costume. E Atos 17, verso 2, afirma que Paulo também guardava o sábado e era o seu costume. Ou seja, todos os profetas, patriarcas, apóstolos, discípulos, todos eles guardaram o sábado. Eu pergunto, e você? Que dia você guarda? Bom, para falar um pouco mais sobre isso, eu quero convidar você a sentar comigo aqui na minha cadeira. E eu acho que você já está sentado aí em sua casa. E nós queremos conversar, então, um pouco mais sobre o tema de hoje. Você percebeu que o sábado está na Bíblia de ponta a ponta? Mas tem um detalhe que eu preciso falar para você. Você sabia que dentro da Bíblia existem 2 selos? O selo de Deus e o selo da besta? 2 marcas, a marca de Deus e a marca da besta? Você sabe qual é o selo de Deus? De acordo com Isaías 8,16 e de acordo com Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20, o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus é o sábado. O sábado é o selo de Deus. Você duvida? Não, você não duvida. Mas se você quer uma confirmação, eu posso abrir a Bíblia agora e lhe mostrar claramente aqui em Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Olha só que texto extraordinário. 20 de Ezequiel. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Viu que o sábado é o sinal de Deus? Viu que o sábado é o selo de Deus? Viu que o sábado é a marca de Deus? Agora, a besta do Apocalipse mexeu nesse mandamento. E eles estabeleceram o domingo no lugar do sábado. Se você pegar o catecismo romano, vai ver que lá no lugar do sábado eles botaram o domingo. Mas se você pegar a Bíblia, vai ver que a Bíblia não mudou, que a palavra de Deus não mudou, porque Deus não muda. De acordo com Malaquias 3, verso 6, Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Sim, Deus não muda, portanto o sábado ele permanece como sendo o dia do Senhor. E o sábado permanece como sendo o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus. E o sábado aparece na Bíblia de ponta a ponta. E tem mais uma coisa. Você sabia que na nova terra nós vamos continuar guardando o sábado? Isaías 66, 22 e 23 fala que na nova terra, no novos céus e nova terra, nós vamos continuar guardando o sábado.
Portanto, o sábado é o quarto mandamento, é o selo de Deus, é a marca de Deus. O sábado foi guardado por todos os servos de Deus. Os homens tentaram mexer, tentaram mudar, nos livros eles mudaram, nos púlpitos eles pregam outras coisas, nas reuniões evangelísticas e evangélicas eles ensinam outras coisas, mas se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa sincera, você vai ver que a Bíblia não fala de outro dia de descanso senão do sábado. Eu estou falando com você que é pastor evangélico, você que é um líder de uma igreja evangélica. Você sabe que o sábado é o dia do Senhor. Estou falando com você que é sacerdote. Estou falando com você que é um líder religioso. Estou falando com você que frequenta uma igreja pentecostal ou evangélica ou tradicional. Estou falando com você que é de outra igreja, outra religião. Você sabe que o que eu estou dizendo não é da minha cabeça. Isso tudo eu mostrei na Bíblia. Então, o meu convite hoje para você é o seguinte: você aceita o que está na Bíblia? Você prefere seguir a palavra de Deus, sim ou não? Você prefere seguir o que está aqui? Porque a Bíblia diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você aceitar o sábado, estará obedecendo a Deus. Se você rejeitar o sábado, vai estar obedecendo aos homens. Vai estar obedecendo à igreja romana e os homens que adulteraram, prostituíram e mudaram o mandamento de Deus. Mas a Bíblia diz, eu sou o teu Deus e não mudo. Então venha com a gente, abra o seu coração, seja sincero como você sempre foi e comece a guardar o sábado. Você vai receber as bênçãos de Deus nesse dia. Eu guardo o sábado já há mais de 25 anos. Quando eu aceitei essa mensagem, eu conheço muitas pessoas. A Igreja Adventista no mundo chega a quase 20 milhões de pessoas e todos os membros desta igreja guardam o sábado. Nós temos médicos, empresários, nós temos universitários, professores, pessoas em quase todas as profissões e todos guardam o sábado. Não tenha medo de guardar o sábado. Pastor, e se eu perder o emprego? Pastor, e se eles me mandarem embora? Meu amigo, você confia em Deus. O Deus que pede para você guardar o sábado é o mesmo Deus que vai abrir as portas para você ter condições de guardar o sábado. Não tenha medo, confia em Deus, coloca o pé no mar e Deus vai abrir o mar. Segura na mão de Deus e vai em frente, confia em Deus, viva pela fé. Viva pela fé e Deus vai te dar a vitória, Deus vai abrir as portas para você. O Salmo 37:25 fala o seguinte, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo, uma pessoa fiel, desamparada e nem mendigando o pão. Seja firme na fé e Deus protegerá você. Amém? Você aceita o sábado como dia do Senhor? Você aceita o Senhor do sábado? Se você aceita o Senhor do sábado, você vai aceitar o sábado do Senhor. Tá bem? Se você aceita, levanta a mão aí. Vai, levanta a mão. Ei, levanta a mão, rapaz. É com você que eu estou falando, irmão. É com você, irmão. Levanta essa mão. Diga assim, pastor Luiz, ok, eu aceito o que está na Bíblia. Eu quero guardar o sábado. Vai, levanta a mão, irmã. Ei, você que está na cozinha, ei, levanta a mão. Deus está chamando você para você guardar o sábado e receber o selo de Deus. Amém? Então agora, meus parabéns, eu vou orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela mensagem sobre o sábado. Ajuda essa pessoa a guardar o sábado a partir de agora. Eu a entrego nas tuas mãos. Abra, Senhor, as portas para ela e conceda o poder do Espírito Santo para que essa decisão seja abençoada e selada em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já sabe, você não é uma máquina. Deus te deu um dia de descanso, um presente. O sábado foi feito por causa de você. Olha que Deus maravilhoso, um Deus que não cansa, mas descansou. Um Deus que está sempre ao nosso lado, querendo nos fazer felizes. Receba esse presente de Deus, receba esse dia de uma maneira especial. Comece a preparar o seu coração para que juntos nós possamos guardar o primeiro sábado. Prepare a sua vida, deixe Deus cuidar de você. Aceite a vontade de Deus, pois esse é o melhor caminho. Essa é a solução para os seus problemas. Deus coloca à tua disposição a felicidade.
Seja feliz, descanse nas mãos de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem você a decisão de guardar esse dia. Quer você guardar o sábado? Manda uma mensagem aqui pra gente, 92173089, escreve aqui no chat: eu quero guardar o dia de descanso, eu quero ser fiel a Deus e eu vou estar aqui orando por você. Nosso programa vai ficando por aqui. Temos um encontro marcado na próxima programação e na rádio. Não esqueça, Deus conta com a tua decisão. Eu quero te ajudar passo a passo. E se você precisa, manda uma mensagem, 92173089. Nos vemos no próximo programa. Até lá. O sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer. Dia especial, um presente de Deus pra mim. Deus separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é um dia de amor, muita paz e união
a Deus através da comunhão. São momentos de louvor. Quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer. Dia especial, um presente de Deus pra mim. Dia especial, um presente de Deus.